O cloreto de prata, AgCl, é um sal cujo produto de solubilidade é a 25 °C 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Numa solução aquosa contendo iões Ag+, e Cl-, a 25 °C, formar-se-á um precipitado de cloreto de prata se, e temos aqui 4 alternativas que analisaremos daqui a pouco, mas antes vamos falar um pouco sobre solubilidade de sais. Consideremos um recipiente, imaginemos que isto é água e que aqui temos um sal, portanto uma estrutura cristalina. Como todos sabemos, quando colocamos um pouco de cloreto de sódio, que é o vulgar sal das cozinhas, em água, o sal dissocia-se nos seus íons e a determinada altura a parte sólida começa a reduzir o seu volume, dado que há iões Na+, e Cl- que passam para a solução no estado aquoso. É o que está a acontecer aqui com este sal, em que há unidades estruturais constituintes do sal que passam para a solução em estado aquoso e também, ao fim de algum tempo, começa a haver essas unidades estruturais a incorporarem novamente o sal na estrutura cristalina. No entanto, enquanto se está a verificar a dissociação do sal, o número de entidades ou unidades estruturais que abandonam o sal no estado cristalino por unidade de tempo é superior ao número de unidades estruturais no estado aquoso que voltam a incorporar o sal na estrutura cristalina, ou seja, que voltam a precipitar. Portanto, há uma velocidade de dissociação superior à velocidade de precipitação. O sistema evolui e, a determinada altura, o que se verifica é que a velocidade de dissociação do sal iguala à velocidade de precipitação das unidades estruturais em estado aquoso. Ou seja, estabelece-se aqui um equilíbrio dinâmico. Isto quer dizer que a dissociação do sal não termina. Ela, a nível microscópico continua a acontecer. Porém, a velocidade de precipitação iguala a velocidade de dissociação. Suponhamos, por exemplo, que este sal era o óxido de alumínio. Portanto, está no estado sólido e quando em solução aquosa, o que é que vai acontecer? Ao fim de algum tempo, estabelece-se um equilíbrio entre estas entidades, ou seja, entre o catião Al3+, e o anião O2-. Porque é que aqui está um 2 e aqui está um 3? Porque cada unidade estrutural do sal que se dissocia dá origem a 2 cationes Al3+, e a 3 aniões O2-. Isto é um equilíbrio químico, mas é um equilíbrio químico heterogéneo. Porquê? Porque os constituintes estão em fases diferentes. Temos aqui duas fases. De uma maneira geral, um sal pode ser representado por esta notação, ou seja, M índice A, X índice B. Comparando com o óxido de alumínio, o M será o Al, o X será o O. A e B são respectivamente os índices que representam a quantidade as quantidades em proporções em que eles se encontram combinados. Portanto, o A será 2, o B será 3, no caso do óxido de alumínio. E, portanto, quando há dissociação do sal, forma-se o catião Mb+, e o anião XA-, cada um afetado com coeficientes estequiométricos que, como poderemos ver, resultam da maneira como os íons se combinam. Podemos assim definir, uma vez que se trata de um equilíbrio químico, podemos definir uma constante de equilíbrio, aqui designada por constante de produto de solubilidade, Ks. E como é que ela se define? À semelhança dos outros equilíbrios, será o produto das concentrações dos produtos, elevado a cada um ao respectivo coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio.
E poder-se-á perguntar agora, mas porquê é que não temos aqui a dividir pelo produto das concentrações dos reagentes? Repare-se que este reagente está no estado sólido e nós vamos mostrar que quando um reagente está no estado sólido, a sua concentração pode considerar-se constante. Vejamos. Temos aqui um sal, uma estrutura cristalina, e vamos calcular a concentração. Por definição, a concentração será a quantidade química a dividir pelo volume. Mas, se considerarmos um quarto deste bocado de material que está, deste sal que está aqui, ficamos só com isto. E vamos calcular a concentração relacionada com este bocado que está aqui representado a amarelo. Por definição, será uma concentração C' igual a N' sobre V', porque agora a quantidade química correspondente a esta zona amarelo é diferente da quantidade química total e o volume, obviamente, que também é menor, já que, sendo este sal homogéneo, esperamos que a concentração de partículas não varie de ponto para ponto na sua constituição. Mas nós podemos explicitar esta concentração de outra maneira. Porquê? Porque esta quantidade química N', ao fim e ao cabo, é o N total a dividir por 4. E este volume V' também é o volume total a dividir por 4. Se simplificarmos, ficamos com N sobre V, ou seja, C' igual a C. O que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente aquilo que nós dissemos no princípio. É que a concentração de um sólido é sempre constante, independentemente da quantidade de sólido que se tenha. E por isso se compreende que o produto de solubilidade, então, não tenha aqui no denominador a concentração do sal. Portanto, a concentração do reagente, na situação de equilíbrio. Uma vez que ele é constante, ele está implicitamente já fazendo parte da constante de equilíbrio. Portanto, seria supérfluo mantê-la aqui, uma vez que se trata de uma constante. E o produto de uma constante por uma constante dá outra constante e, portanto, é por isso que o produto de solubilidade se define desta maneira. E é por isso que as concentrações dos sólidos não entram na expressão da constante de equilíbrio. Vamos aqui mostrar a dissociação de um sal bastante simples, em que os cationes se encontram combinados na proporção de 1 para 1. Portanto, quando os cationes e os aniões se encontram combinados na proporção de 1 para 1, quando se dá a dissociação, vai-se formar um catião prata e um anião cloreto. E quando se estabelece o equilíbrio, e o que é que isto significa? Significa que já não se consegue dissociar mais cloreto de sódio. A nível macroscópico, lembre-se sempre que quando se estabelece um equilíbrio químico, ele é um equilíbrio dinâmico, ou seja, a velocidade de dissociação do sal igual à velocidade de precipitação do sal. É o que aqui está dito. A velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. E, portanto, nós, através da quantidade química, por exemplo, de Ag+, neste caso, ou de anião cloreto, nós podemos saber qual é a solubilidade do sal. Já que a solubilidade do sal é a quantidade máxima de sal que se consegue dissolver num determinado volume. Quantidade de sal que se consegue dissolver num determinado volume, é a solubilidade. Definindo para este sistema, à semelhança do que fizemos aqui para o caso geral, a constante do produto de solubilidade, depois ficará a concentração de Ag+, na situação de equilíbrio, a multiplicar pela concentração de Cl- na situação de equilíbrio. Já referimos que a concentração de um sólido não faz parte da definição da constante de equilíbrio, por ser uma constante também. Nós podemos então dizer que a solubilidade do sal, S, é igual à concentração de aniões cloreto e, neste caso, também igual à concentração de íons Ag+. De acordo com a definição de KPS, então a constante do produto de solubilidade para o cloreto de prata será S vezes S, ou seja, S ao quadrado.
Vejamos agora um exemplo um pouco mais complexo em que por cada cation existem dois aniões, ou seja, estão combinados na proporção de um cation para dois aniões. Quando este sal se dissociar, vai dar origem a um cation Pb2+, e a dois aniões fluoreto. Isso significa então que por cada Pb2+, que se forme, significa que foi uma unidade estrutural de PbF2 que se dissociou. Portanto, nós podemos escrever a constante de equilíbrio novamente, da maneira como fizemos aqui no caso geral, portanto, produto das concentrações dos produtos elevado cada um ao respectivo coeficiente estequiométrico, na situação de equilíbrio, e, portanto, se designarmos por S a concentração de Pb2+, claro que a de F- será dupla. Porquê? Porque cada unidade estrutural, ou seja, cada PbF2 que se dissocie, forma-se um Pb2+, mas forma-se 2F-. Portanto, se designarmos este por S, obviamente que este aqui será 2S, ou seja, a constante do produto de solubilidade, neste caso, será 4S ao cubo. De uma maneira geral, nós também podemos aqui definir aquilo que se costuma designar por quociente da reação. Repare-se que é igual à constante de equilíbrio, só que não está na situação de equilíbrio químico. E podem acontecer três coisas. Pode acontecer que o quociente da reação seja menor que a constante do produto de solubilidade, e nesse caso quer dizer que se este Q é menor que Kps, e uma vez que Kps é definido desta maneira, isso significa então que Kps ainda não foi atingido e, portanto, quando atingir o equilíbrio, Kps será maior que Q. Ora, se isso é assim, isso significa então que a reação química ainda pode evoluir no sentido de dissociar mais sal, ou seja, a solução é insaturada. No caso do quociente da reação ser igual à constante do produto de solubilidade, aí nós dizemos que a solução está saturada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade de dissociação do sal igualou a velocidade de precipitação do sal, ou seja, a velocidade da reação direta igualou a velocidade da reação inversa. No caso do quociente da reação ser superior ao produto de solubilidade, nós dizemos que a solução está sobresaturada. Voltemos então à resolução do problema, no entanto vamos a expor aqui alguns conceitos ainda relacionados com ele. Começamos por apresentar a equação química que traduz a solubilidade do cloreto de prata. Vamos olhar com alguma atenção. Repare-se que quando o cloreto de prata se dissocia, porque foi colocado em solução aquosa, ele dissocia-se e cada unidade estrutural de cloreto de prata dá origem a um cation Ag+, e a um anião Cl-. Atingido o estado de equilíbrio, define-se a constante do produto de solubilidade de acordo com a definição, ou seja, é o produto das concentrações dos produtos, cada uma elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico. Neste caso temos coeficientes estequiométricos unitários. Já se explicou porque é que não se introduz na expressão da constante do produto de solubilidade a concentração do cloreto de prata sólido, ou de um sólido em geral. Porquê? Porque se o sólido for homogéneo, a concentração é um valor constante, portanto não depende da extensão de sal que tenhamos. Se tivermos 100 gramas e formos calcular a concentração, encontraremos o mesmo valor se tivermos 200 gramas e formos calcular a concentração. Vamos agora esclarecer aqui o conceito de solubilidade. A solubilidade de um sal é a quantidade química máxima desse sal que se consegue dissolver num determinado volume de solução. Portanto, quantidade química máxima que se consegue dissociar, aliás, num determinado volume de solução. O que significa então que quando o cloreto de prata se dissocia nos seus íons e quando é estabelecido o equilíbrio químico, nós vamos ter aqui uma determinada concentração de cations prata
e uma concentração igual de aniões cloreto, se eles unicamente tiverem origem no cloreto de prata que se dissociou. Portanto, quando é atingido o equilíbrio, nós podemos definir esta concentração, se considerarmos a concentração dos cationes prata, podemos designá-la pela letra S, ou seja, a solubilidade. E o que é que ela quer dizer? É a concentração máxima de cationes prata que se consegue encontrar na solução, ou seja, se não se consegue encontrar mais cationes prata na solução, nem cationes cloreto, nem aniões cloreto, isso significa que, então, a quantidade química do sal que se dissociou está relacionada com este valor S, unicamente teremos que dividir pelo volume para termos uma concentração. Portanto, repare-se que quer neste caso a concentração de cationes prata, quer a concentração de aniões cloreto, exprime a solubilidade do sal. A solubilidade do sal pode ser, por exemplo, 0,1 mol por decímetro cúbico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a concentração, por exemplo, de cation prata fosse 0,1 mol por decímetro cúbico, isso queria dizer que em cada decímetro cúbico era possível dissociar 0,1 mol de cloreto de prata sólido. Repare-se que estamos a falar de concentrações máximas, portanto, de quantidade química máxima de sal que se consegue dissolver ou dissociar num determinado volume. Assim, a expressão da constante do produto de solubilidade pode assumir esta forma. O que é S? S é a concentração, neste caso, de cationes prata na situação de equilíbrio, elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. O que é este S aqui? É a concentração de aniões cloreto na situação de equilíbrio elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Ou seja, quando é atingido o equilíbrio químico, ou seja, quando se atingiu o valor da solubilidade do sal, então o produto das concentrações dos respectivos iões, cada uma delas elevada ao coeficiente estequiométrico, já referimos que aqui é unitário, neste caso dá 1,8 vezes 10 elevado a menos 10 se a temperatura for 25 graus Celsius. Atenção que esta é a situação em que o produto destas concentrações elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico dá 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Portanto, não se consegue dissociar mais sal numa solução aquosa em que os produtos das concentrações dos iões elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico dê este valor. Analisemos então as alternativas. A. As concentrações daqueles iões forem inferiores à solubilidade do cloreto de prata. Mas, se as concentrações dos iões forem inferiores à solubilidade, isso quer dizer que o produto entre elas é inferior a este valor, ou seja, ainda conseguiremos que haja mais cloreto de prata que se dissocie. Portanto, esta opção não é verdadeira. A opção D. As concentrações daqueles iões forem iguais à solubilidade de cloreto de prata. Bom, mas se as concentrações dos iões são iguais à solubilidade do cloreto de prata, então o produto delas é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10 a 25 graus Celsius. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se atingiu o máximo de quantidade química de sal que era possível de dissolver. E, portanto, se atingiu o máximo que é possível dissolver ou dissociar, ainda não vai haver precipitação. Na alternativa C, o produto das concentrações daqueles iões for superior a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Aí sim. Se o produto destas concentrações dos iões for superior a este valor, concentrações elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, que aqui é unitário, se o produto das concentrações for superior a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, aí a solução está sobresaturada, como já vimos, e, portanto, vai haver precipitação de cloreto de prata. Portanto, esta é a afirmação correta. A opção D, o produto das concentrações daqueles iões for inferior a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Bom, mas se o produto das concentrações destes iões for inferior a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, quer dizer que ainda não foi atingido o estado de equilíbrio, ou seja,
mais cloreto de prata se poderá dissociar até que o produto das concentrações iguale este valor.